capítulo 22, versículo 3. Diga comigo, 3. Depois nós vamos ler o 14, o 15 e o 16. Amém? Amém. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha o sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Agora nós vamos para o 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele, os 12 apóstolos. E disse-lhes, quem está dizendo aqui é Jesus. Jesus disse para os 12 apóstolos: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Diga comigo, Jesus desejou muito estar conosco. Coloque sua mão sobre o seu coração nesta manhã. Eu já sinto a presença dele neste lugar. Você vai orar agradecendo a ele porque você o conhece e porque você hoje tem o privilégio de participar da Santa Ceia. Então ore com uma oração de gratidão. Amém? Feche seus olhos. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso, nós vamos para mais uma porção da Tua Palavra. Nós já ouvimos aqui sobre Caleb, Senhor, que aguardou a promessa, e nós como Caleb estamos aguardando a promessa da Tua segunda vinda, Senhor. Senhor, mas nesta manhã nosso coração está grato estamos, porque nós Te conhecemos, Jesus. Grato estamos porque vamos participar do Teu corpo, do Teu sangue. Grato estamos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, que trouxe vida às nossas vidas, Senhor, que trouxe paz ao nosso coração nos dias de tribulação e guerra. Grato estamos, Senhor, porque mais um mês o Senhor nos sustentou, porque mais um ano, Senhor, como disse a irmã, nós estamos chegando ao fim dele, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, por causa do Teu propósito em nós, Senhor. Então é em nosso coração nessa manhã gratidão de Te conhecer, de saber quem Tu és, Senhor, de entender a grandeza do Teu sacrifício, o poder do Teu amor. Grato estamos, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor nos visita, Senhor, com a Tua presença e nos deu de presente o Teu Espírito Santo. Aí nós gratidão nessa manhã, Senhor, porque por causa da cruz, Senhor, nós somos sarados, curados, transformados, libertos e conhecemos o poder, Senhor, do Teu nome, Senhor. Grato estamos nessa manhã, Senhor, porque aí nós fôlego de vida para partilharmos, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu fizestes por amor de nós. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Meu coração está grato nessa manhã. E nós vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos entender a última Santa Ceia de Jesus na terra. A gente vai ver o antes, o durante a última cerimônia de ceia e depois dela o que é que aconteceu. Jesus veio marcado para morrer. Jesus nasceu em carne, marcado para morrer. Por que você está dizendo isso, Renata? Porque antes mesmo que Jesus viesse à terra, no ventre de Maria, havia profecias a seu respeito, de onde, de como seria o seu nascimento. E também havia profecias a seu respeito de como ele morreria, a sua morte de cruz. Até o salmista vai dizer que o seu lado foi transpassado por uma lança. Então Jesus veio à terra marcado para morrer uma morte de cruz. E aí ele vai nascer, ele vai crescer. E o ministério de Jesus não é um ministério longo. Jesus viveu 33 anos na terra, mas nesses 33 anos ele vai pregar, curar, ensinar, fazer prodígios e sinais durante 3 anos apenas. São 3 intensos anos
em que Jesus vai divulgar o reino dos céus aqui na terra. E para fazer isso, ele não vai fazer sozinho. Ele vai orar ao Pai e ele vai pedir a Deus discípulos. O propósito de Jesus na terra era divulgar o reino dos céus e era morrer em meu e em seu lugar, garantindo a nós vida eterna. Jesus veio a essa terra marcado para morrer com o propósito de salvação. Quando o homem peca no jardim do Éden, ele se distancia de Deus. E aí Deus vai trazer alianças e modos de esse homem se aproximar no Velho Testamento. Mas quando Jesus vem, há um só modo agora e uma só aliança, a nova aliança. Jesus veio para ligar você e eu a Deus e não nos desligar nunca mais. Ninguém mais vai romper a nossa comunhão com Deus. Ninguém mais vai tirar de nós a alegria da salvação, porque Jesus fez um sacrifício vivo e perfeito e agradável a Deus. É por causa de Jesus que hoje a gente ora e Deus fala conosco. É por causa de Jesus que a gente vai morrer, mas vai se encontrar com Ele na eternidade. É por causa de Jesus que a gente está nessa terra e suporta as dores deste mundo. É porque Ele levou sobre si as nossas dores. É por causa de Jesus que a gente está aqui hoje. E aí Jesus nasce com esse propósito e vai orar ao Pai, para que o Pai lhe dê discípulos. A Bíblia vai dizer que ele ora no monte. Ao descer do monte, ele escolhe os discípulos. Jesus não fazia nada sem orar. Você vai encontrar nos evangelhos várias vezes em que Jesus vai orar, em que Jesus tira um tempo para com Deus, Ele e Deus. Nós precisamos orar mais. Diga comigo, eu vou orar mais. Nós todos, eu também preciso orar mais. Porque se Jesus é mestre, Ele ensina. E se Ele ensina, a gente tem que aprender. E Ele está nos ensinando nessa manhã que a gente precisa orar mais. E aí Jesus vai orar e vai descer do monte e vai escolher 12. Aí você olha para os camaradas e você diz, não é possível que esse povo é fruto de oração. Não é possível. Glória a Deus. Você olha para eles e vai dizer, meu Deus, Jesus orou para esse povo. Você vai encontrar entre os 12 apóstolos, os 12 discípulos, um homem que era ladrão, você sabia? Glória a Jesus. Você vai encontrar entre os 12 um homem que negaria a Cristo. Você vai encontrar entre os 12 dois irmãos tão bravos que um dia eles vão mandar perguntar para Jesus, o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar os samaritanos? Glória a Deus. Quando Jesus escolheu 12 que tinham defeitos. Glória a Deus. Judas cuidava das ofertas que entravam, era tesoureiro. E o que ele fazia? A Bíblia vai dizer que ele roubava. Quando a mulher derrama o perfume sobre Jesus, ele fala assim, ó, Jesus, ela gastou esse perfume com o Senhor, ela podia ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. O evangelista vai dizer o seguinte, ele não se preocupava com o pobre não, é porque ele roubava mesmo. Ele estava preocupado em entrar o dinheiro e ele roubar. Então Jesus orou e escolheu um povo que tinha defeitos. Ei, não é muito diferente dos dias de hoje. Jesus olhou para nós e ainda que a gente tenha defeitos, Ele nos escolheu. Você olha para Pedro e Pedro é todo doido e Pedro fala que vai fazer, que vai acontecer. Chega na hora, morre de medo e nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus ainda assim escolheu Pedro para ser o primeiro pastor da igreja. Ei, Jesus te escolheu com todos os defeitos que você e eu temos. Você olha para João, que está todo bonito, escrevendo filhinhos, amai-vos. Isso depois, né? Porque no dia lá que os samaritanos não receberam Jesus, ele falou, vamos botar fogo nessa cidade, vamos orar para cair fogo. Homem bravo. Se é bravo, está dizendo, acha que Deus quer alguma coisa comigo? É claro que Ele quer. Aleluia. E aí Jesus ora
e desce para escolher 12, escolhe esses 12, no meio dos 12 tem esse povo que eu te falei, que não era nada bom. Mas o mais interessante é que Jesus mesmo diz: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Agora que Jesus tem 12, ele vai fazer a obra. E ele vai difundir o evangelho, ele vai autorizar os discípulos a expulsarem demônios, a orarem. E eles vão viver com Jesus. Você já pensou, a gente vive com Jesus todos os dias, mas você já pensou olhar para o rosto de Jesus, ver como é que ele fala? Esses homens tiveram o privilégio de acordar e ver Jesus, de almoçar e ver Jesus, de estar no barco e ver Jesus, de andar e ver Jesus, de estar de noite e Jesus aparecer. Eles tiveram o privilégio de orar com Jesus. Olha que coisa linda. Um dia nós vamos ver Jesus como ele é, face a face. E a Bíblia vai dizer que a gente é mais bem-aventurado do que eles, porque a gente não viu Jesus em carne, mas a gente acredita nele. Jesus mesmo falou: vai chegar uns aí que vão acreditar sem me ver, esses serão bem-aventurados. Você nunca viu o rosto de Jesus, mas você acredita nele. E aí Jesus vai fazer o seu ministério render, o reino de Deus ser propagado, e esses discípulos estão caminhando com Jesus. Esse é o antes da ceia. Só que Jesus é homem, mas também é Deus. E ele sabe que há um tempo determinado para ele morrer. E esse tempo está chegando. E toda vez que ele está pregando, falando uma parábola ou ensinando alguma coisa, ele dá um jeito de avisar o que vai acontecer. Mas os discípulos estão desligados, não estão entendendo que Jesus precisava morrer uma morte de cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E está chegando a hora, já se passaram 3 anos e está pertinho da Páscoa. E é nesse momento, nessa festividade, que Jesus vai morrer. Sabe o que era Páscoa? Páscoa era uma comemoração que todo judeu fazia, porque era uma lei de Deus para eles, em que eles agradeciam por terem sido libertos do Egito. Lá no passado, quando Moisés liberta o povo, na prévia da libertação, eles vão fazer a Páscoa. E a Páscoa era matar um cordeiro, e o sangue do cordeiro foi aspergido, colocado nos umbrais, protegendo a casa. Nessa Páscoa não vai ter cordeiro animal. Nessa Páscoa aqui, na prévia, não vai ter cordeiro animal. Essa Páscoa, depois da última ceia, o cordeiro é Jesus. É ele que vai morrer. É ele que vai morrer por causa do meu e do seu pecado. E aí Jesus está preparado para isso. O coração dele sabe que ele nasceu marcado para morrer. E ele dá indícios, ele vai avisando: ó, está chegando a hora, está chegando o tempo em que o Filho do Homem será entregue, está chegando. E todo o cenário está armado para Jesus morrer. Os sacerdotes e os escribas, que eram homens importantes da lei e da religião judaica, não suportam mais ver Jesus pregar, curar, fazer maravilhas. Eles estão indignados e eles querem matar a Jesus. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão se reunir e eles vão encontrar uma brecha em um dos que andavam com Jesus. O nome dele é Judas. Olha que interessante, Judas andou com Jesus o tempo todo, mas não deu valor a Jesus. Judas acordava com ele, dormia com ele, perto dele, andava com ele, onde ele estava, Judas estava também, mas Judas não deu valor a Jesus. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque nós precisamos entender que Jesus é precioso. Aleluia! Glória a Deus! A gente precisa valorizar Jesus, ele é precioso demais. E aí Judas, nós lemos aqui, entrou nele o inimigo. Mas Renata, Judas não estava o tempo inteiro com Jesus, não estava nos cultos, ele estava, mas ele deu uma brecha e o inimigo entrou. Eu quero te dizer que a gente tem que estar vigilante para que o inimigo não entre no nosso coração e a gente troque Jesus por qualquer coisa. A gente tem que estar atento, porque não basta só vir na igreja, não basta só orar, é para vir, é para orar e é para vigiar. Judas não estava atento e o inimigo entrou
poder. Nós lemos aqui. Entrou o inimigo em Judas, mas Renata, era para se cumprir a profecia de que Jesus seria trocado, vendido, sim. E justo Judas foi dar lugar a isso. E aí, Renata, e aí que ele corre lá no sacerdote, sabendo que eles estão planejando matar Jesus. E ele vai lá com uma proposta. A proposta é: o que vocês vão me dar para eu entregar o mestre? Sabe o que eles vão dizer? A gente lê um trechinho aqui. Essa mensagem é mencionada nos evangelhos, não só em Lucas. Se você olhar para os outros evangelhos, os sacerdotes é que vão dizer: a gente vai te dar 30 moedas de prata. Quem não valoriza Jesus, troca ele por qualquer coisa. Quem não valoriza Jesus, troca ele por qualquer coisa. Não troque Jesus. E aí, Renata, e aí ele vai falar assim: eu vou dar um sinal, o sinal vai ser um beijo. A hora que eu beijar Jesus, vocês sabem quem é Jesus, prende ele, pode fazer o que vocês quiserem, que a minha parte está feita. Jesus sabe de tudo isso, e o cenário está sendo preparado para que ele morra. Nós estamos falando ainda antes da ceia. Tudo isso aconteceu antes da última ceia. E agora? Agora a gente vai ver o processo até chegar na última ceia. A Bíblia vai falar que Jesus chama 2 discípulos. Nós lemos o Evangelho de Lucas porque Lucas fala o nome dos 2. Porque Lucas dá detalhes que Satanás entrou em Judas. Porque Lucas traz uma visão mais detalhada. E Lucas é o único que vai dizer isso aqui, ó, que o Senhor falou: desejei muito estar com vocês. É por isso que nós, pelo Espírito Santo, escolhemos o Evangelho de Lucas hoje para falar dessa passagem. E aí, Renata, e aí que a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro e João e diz assim: Pedro e João, nós vamos comemorar a última Páscoa, a ceia da Páscoa. Vamos. E como vai ser, mestre? Vocês vão até a cidade agora, vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça e vão perguntar para ele: olha, onde é que nós vamos preparar a ceia do mestre? Esse homem tem uma casa e na casa dele tem um cenáculo. Cenáculo é um andar de cima, é como se fosse um sobrado, e é uma sala de jantar muito grande. Era hábito das pessoas que tinham posses ter uma sala de jantar no andar de cima para que as pessoas fizessem reuniões ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus pede para Pedro e para João. E eu fiquei pensando, por que Jesus escolheu Pedro e João para prepararem a última ceia? E Jesus não faz as coisas por acaso. E tudo que Deus faz na nossa vida é pensado, organizado e tem um propósito. Isso que você está vivendo tem um propósito. Não te mata, te fortalece e te aproxima de Deus. Isso que você está vivendo, eu recebo autorização de Deus para te dizer: não te mata, te fortalece e te aproxima de Deus. E aí Jesus diz: Pedro, João, vai lá e encontra um homem com um cântaro na cabeça. Quem é Pedro? Eu já te falei, esse homem todo errado, torto, que nem a gente. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo, ele fica tão diferente. Pedro é o pastor da igreja primitiva. Pedro é a pedra que Jesus resolveu edificar a igreja dele. O traidor, Renata, não, o traidor ficou para trás. O que voltou a se relacionar com Jesus, o que confessou que amava ele 3 vezes. Jesus está chamando Pedro para preparar a última ceia, porque Pedro ia fazer muitas ceias depois dessa. Olha que lindo! Jesus está convidando Pedro a preparar a última ceia, porque depois da morte de Jesus, a ceia seria um ritual constante. E Pedro, como pastor de igreja, precisava entender que ele precisava preparar muitas ceias depois dessa. E João, o discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus, de acordo com os historiadores, é o discípulo mais jovem e é aquele que vai para a ilha de Patmos e recebe a revelação do Apocalipse. Jesus escolheu 2 figuras importantes para preparar a última ceia: aquele que vai ser pastor da igreja e aquele que vai receber a revelação de que a igreja vai encontrar um noivo. Oh, aleluia!
pegava o cântaro para encher de água eram as mulheres. Então aquele era um sinal diferente. Ei, tem sinal de Deus. Jesus vai preparar sinais de que Ele vai trabalhar na sua vida. Você crê nisso? Pequenos sinais de que Ele está movendo, de que Ele está fazendo. E aí, Renata, e aí eles encontram um homem com um cântaro. Ele tem uma casa, na casa dele tem um cenáculo, que é uma sala de jantar. E é lá que a ceia vai ser preparada. Pedro e João preparam a ceia, chegou a hora de cear. E eles estão os 12 na mesa. E Jesus? Judas está lá na mesa. Glória a Deus. Todos os outros cheios de problemas como nós, cheios de defeitos como nós, estão lá, está todo mundo lá. E aí, Renata, e aí Jesus vai dizer essa frase linda. Desejei muito. Eu quero te explicar o que é desejar. Ter vontade de, almejar algo, querer muito uma coisa. Jesus vai dizer o verbo desejei e vai usar a intensificação muito. Jesus queria, mas não era pouco. Jesus queria muito sentar na mesa com eles. Jesus queria muito estar com eles. Ei, eu venho aqui para te dizer que Jesus quer andar com você, que Jesus quer estar com você, que Jesus deseja muito fazer parte da tua história, que Jesus quer muito ser o seu Deus, que Jesus quer muito andar com você onde você está. Desejei muito estar com vocês. E aí eu fiquei pensando, agora a gente já está durante a ceia, já passamos do antes, todo o ministério de Jesus, a escolha dos 12, os 2 que foram preparar a ceia, Judas que traiu que já fez o acordo para trair, e a gente está agora na última ceia. Imagina a cena, igual aquele quadro famoso que está em museu pintado, Jesus sentado e ao redor dele os 12. Eu fiquei pensando o que movia o coração de Jesus para querer estar com esse povo ruim. O que movia o coração de Jesus? Quais sentimentos estavam passando no coração do mestre para ele querer estar com esse povo? Desejei, mas não foi pouco, não foi muito estar com vocês aqui. Antes que eu padeça, antes de sofrer, Jesus podia ter ficado isolado sozinho porque ele ia sofrer, mas antes de sofrer ele quis cear com os seus discípulos. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus queria ficar com eles? O Espírito Santo foi trazendo ao meu coração algumas coisas e eu quero compartilhar com você. Jesus queria estar com eles porque era o final de um ciclo. Jesus queria estar com eles porque era o fechamento do seu ministério terreno. Jesus queria fechar uma etapa na vida daqueles homens que o conheceram. Assim foi a Páscoa no Velho Testamento, o final de um período de escravidão no Egito, para começar a caminhar em direção a uma terra nova. Eu quero te dizer que esse ano vai fechar ciclos. Esse ano de 2021, Deus vai fechar ciclos para começar bons e novos ciclos em 2022, na minha e na sua vida. Jesus tem um novo propósito para nós. Ele queria fechar um ciclo de andar com eles na terra, de viver com eles, de estar com eles, todos juntos, confraternizando. Era o fim do ministério terreno e o início do que os discípulos teriam que começar a fazer, pregar Jesus. E aí ele vai fechar esse ciclo, muito bem. Esse era um dos desejos de Jesus, fechar um ciclo e dar abertura a outro. Qual era então, Renata, o outro momento que movia o coração de Jesus, além de fechar um ciclo? Era o sentimento de cumprir a missão. Jesus sabia que até ali o Senhor estava com ele o tempo todo, e tudo que o Pai mandou ele fazer, ele obedeceu, e ele fez. Ele estava com seu coração transbordando de um sentimento chamado dever cumprido. Jesus sabia que ele tinha obedecido ao Pai em todas as horas, que ele não se movimentava sem a ação do Pai. Ei, você vai sentir a mesma sensação quando você chegar na
confraternizando pela última vez com todos eles. Até Judas, olha o amor de Jesus. Ele queria passar a última ceia com quem ia trair ele. Que amor é esse que ama até quem não lhe ama? Jesus queria estar com eles juntos. Que mais, Renata? O coração de Jesus devia estar a 1000, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia que ele ia subir o Monte das Oliveiras e que ele ia ser preso lá, e depois todo o caminho do Calvário que ele padeceria. Ele sabia de tudo isso, mas ele quis passar os últimos momentos junto com os discípulos, junto com os seus amigos. Ei, Jesus não quer nos deixar em nenhum momento, nem quando as coisas estão difíceis ele vai embora, nem quando as coisas estão ruins ele vai embora. Ele está conosco todo o tempo todo. Oh, aleluia! E o máximo dos sentimentos, amor. Jesus queria compartilhar o seu amor com eles. É por isso que ele disse: eu desejei muito comer com vocês. E ele precisava ensinar o que ia acontecer daqui para frente. Aí a Bíblia vai dizer que ele tomou o cálice, dá graças e disse: tomai e parti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide novamente, até que venha o reino de Deus. Jesus estava ensinando que a gente pega o suco, o cálice, o vinho, enfim, em memória dele. E que a gente está fazendo isso até que no dia da grande ceia a gente sente com ele na mesa de novo. E ele vai dizer: vocês não vão ver essa cena de novo aqui. Vocês não vão me ver em carne aqui. É isso que Jesus está dizendo para eles. É a nossa última oportunidade. Ei, essa pode ser a sua última ceia. Então levante a sua mão, adore a ele, glorifique a ele. Você não sabe o dia de amanhã, mas no dia de hoje você está aqui para cear com ele. Que coisa linda, que oportunidade a gente tem. O passado ficou para trás, o amanhã pertence a ele, mas o presente é nosso. É presente dele para nós. E aí, Renata, e aí Jesus vai pegar o cálice e vai avisar: é a última vez que a gente vai estar junto. É por isso que eu queria tanto estar com vocês. É a última vez, é fechamento de um ciclo, é a minha missão cumprida. É eu ensinando vocês que daqui para frente vocês vão fazer esse movimento de ceia sempre em memória de mim. Era Jesus ensinando tudo isso nesse último momento de ceia. E aí, Renata? E aí ele vai pegar o pão, dá graças, parte e disse: esse é meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. É interessante que Jesus é Deus, mas está em forma de homem, amém? Amém. Como Deus, ele é Senhor do tempo. Ele está vivo, mas está mandando eles fazer isso em memória dele. A gente só faz coisa em memória quando alguém já morreu. Jesus sabia tanto que estava chegando a hora de morrer, que já estava preparando os discípulos para isso. É por isso que ele diz: em memória de mim, enquanto ele ainda está vivo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Deixa eu te dizer, ele conhece o teu passado, o teu presente, mas ele já escreveu o teu futuro. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Você está angustiado, está aflito, e ele está te dizendo: calma, eu já escrevi o meu futuro. Calma, eu sou Deus do tempo. Eu sei o que aconteceu no passado. Eu te contemplo no presente, mas eu também já escrevi o teu futuro. Ele é o Senhor do tempo, igreja. Tudo isso na mesa de ceia. Renata, você falou antes, até chegar nesse momento, está falando durante. E no durante tem mais coisa que acontece, que mesa, compartilhar, acontece de tudo. E aí o que é que vai acontecer? Aí que Jesus vai trazer a revelação de que alguém vai trair ele. Um de vocês vai me trair. Os outros evangelhos vão dizer que os discípulos começam a ficar alvoroçados e: mestre, sou eu? Quem é? Quem é? Quem é? Aí Jesus fala: aquele que molhar o bocado na mesma porção que eu é esse. E Judas vai lá e fez isso. E aí outra discussão
discussão aparece na mesa da ceia. Ô Jesus, quem é maior? Eles não estão entendendo. É a última oportunidade de estar com Jesus. Eles estão preocupados em quem é grande. O grande é Jesus. É a última oportunidade de falar com o mestre. E João dessa vez nem reclinou a cabeça no peito dele e perdeu a chance. É a última oportunidade de estar com o mestre. E eles estão preocupados com coisas pequenas. Quem é maior, Jesus? Quem é mais importante? E sabe o que Jesus fala? O maior é o menor. E o que manda é o servo. No reino de Deus é tudo diferente. O maior é pequeno. Jesus se fez pequeno por causa de nós. O maior é o menor. E quem manda serve. Jesus servia os outros. É a última ceia e eles estão preocupados com bobagens. Não foque a sua vida em bobagens. Aproveite todo o tempo com Jesus. Acorda falando com Ele, vai trabalhar falando com Ele, dorme falando com Ele, sonha com Ele, leia a palavra dEle, vive para Ele, com Ele, junto dEle. É isso que Jesus me trouxe para te dizer e para te dizer. É para a gente aproveitar o tempo máximo com Ele, igreja. Tudo isso acontece no meio da ceia. A última coisa para fechar a ceia. A Bíblia vai dizer que eles cantaram um hino. Eu não sei o que eles cantaram, mas até Jesus cantou. Que coisa linda o poder do louvor. Jesus estava prestes a ser entregue. Jesus ia passar um momento de dor, de tristeza, de tribulação, mas Ele tem força para cantar ao Pai, para glorificar a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te dizendo louve. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está te dizendo cante. Como disse o obreiro, Deus está te dizendo adore, nem que seja com gemido, nem que seja, não sei de que maneira, mas aproveite e cante a Ele e adore a Ele. Jesus canta antes de sofrer, Jesus canta. E agora eles vão partir para o Monte das Oliveiras. Eu vou encerrar a mensagem já. A Bíblia vai dizer que eles sobem no Monte das Oliveiras e Jesus conversa com eles e diz assim, ó, vem orar comigo. Porque a aflição era tão grande, a angústia era... Imagine o peso, a pressão em cima de Jesus. Minutos antes, um tempo antes dele ser trocado, beijado, vendido, dele ser levado lá para ser morto, para ser crucificado. Imagine a pressão e a angústia que havia no coração de Jesus, sabendo todo o passo a passo do que ia acontecer com ele. Mas ele foi orar. Não importa o que você está passando, você precisa fazer que nem Jesus. Vai orar, vai orar. Está difícil, vai orar. Está pesado, vai orar. Está complicado, vai orar. Jesus nos ensinou que nas horas mais difíceis a gente ora. A gente ora porque é a única coisa que resolve. A ciência vai dizer, existe uma neurocientista, a doutora Rosana, eu não vou me lembrar o sobrenome, ela é da Adventista, faz pregações, palestras, e ela é neurocientista renomadíssima. Ela disse que orar é tão poderoso que mexe em regiões do cérebro que servem para acalmar alguém. Glória a Deus. Quando você ora, Deus é tão lindo que manteve esse contato conosco e disse, toda vez que eles orarem, eu vou mexer na mente deles para eles se acalmarem. A oração tem o poder de nos acalmar. Então você não vai mais se desesperar e correr para lá e para cá. Você vai parar e vai orar. E enquanto você ora, Ele trabalha. E enquanto você clama, Ele faz. E enquanto você ora, Ele te consola. A Bíblia vai dizer que eles sobem ao monte e Jesus está orando. Os discípulos não estão dando conta. Jesus dá uma afastadinha para ficar Ele e o Pai naquela intimidade, sabe? Ele e Deus. Sabe aquelas orações que a gente faz no quarto? Sabe aquelas orações que a gente faz em casa, a gente e Deus? Então Jesus foi separadinho ali orar. E os discípulos estão dormindo. Por que eles estão dormindo? A pressão é grande neles também. A Bíblia vai dizer em Lucas que eles dormem de tristeza. Tá aqui, eu quero até ler para você, ó. Eles dormem de tristeza. E não é porque não é maldade, eles estão dormindo porque eles estão tristes, ó. Vou achar para te mencionar certinho.
Lucas, Evangelho de Lucas 22, 45. E levantando-se da oração, Jesus, que estava separado um pouquinho, foi ter com seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. Eles também estão sentindo que vai acontecer alguma coisa. Eles também estão no processo. Mas eles não tiveram força para orar com Jesus. Eles dormiram de tristeza. Eles estão tristes e vão dormir. Você está triste e ia dormir? Deixa eu te dizer, dormir não vai resolver. Mas se você estiver triste e orar, a oração vai resolver. Então se está triste, ora. Se está triste, ora. O que é dito lá em Tiago, se não me engano, quem está alegre canta, quem está triste, ora. Você está muito triste, então vai orar. Você está muito triste, então recebeu o recado de Deus. Vai orar. Eles estão tristes, vão orar. Vão dormir, em vez de orar. E aí Jesus está lá, orando, no monte, separado deles um pouquinho. A Bíblia vai dizer que ele entra numa agonia tão grande, que ele começa a suar sangue. Sabe quando você transpira? Mas ao invés de ser gotas de suor, são gotas de sangue. Existe um fenômeno, a medicina comprova esse fenômeno. A Bíblia é linda. E Deus lá faz as coisas pela metade, faz os homens cientificamente comprovarem a Bíblia. Eu ouvi uma pregadora dizendo algo interessantíssimo. Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muita ciência te faz ver que foi Deus que fez tudo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus sua sangue. E é sua, não é soa, viu? Professora de português, vou explicar. Todo mundo fala, nossa, eu tô aqui, ó, eu sou muito, não é sou, é suo. É feio, mas é certo. Suo, amém? Amém. É feio, mas é o certo. Soar é sino, soar é de ressoar. Suar é suor. Amém? Amém. Ai, irmãos, é o sangue de professora nas línguas. Ó, que Jesus lindo. Você veio pro culto, sente a presença dele, ainda aprende português. Ai, não é lindo demais esse Jesus? Jesus suou gotas de sangue. A Bíblia vai dizer que ele está tão tenso que Deus manda um anjo para consolar ele. Não é lindo isso? Olha o cuidado de Deus. Filho, você está mal, eu vou mandar um anjo para te consolar. Você está triste? Eu não estou falando bobagem não. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Versículo 41. E apartou-se deles Jesus, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Jesus está prestes a morrer e está orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Aqui algo interessante. Jesus era homem e era Deus. Como homem, ele não queria sofrer. Ele disse: Pai, se o Senhor puder, passa de mim, passa para outro. Aí ele lembra: mas o Senhor é poderoso e a tua vontade é soberana, todavia seja feita a tua vontade. Até Jesus, por um segundo, pensou em desistir, mas aí ele lembrou de mim e de você. Ele lembrou que a cruz traria vida para a nossa vida. E ele disse: todavia seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua. Sabe qual é a minha e a sua oração nessa manhã? Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Não a que eu quero, não a que eu gostaria, mas a tua vontade. Até Jesus pensou um segundinho em desistir. Ele era homem. E aí, continua a leitura aqui, dizendo: Pai, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Algumas traduções: um anjo do céu que lhe consolava. Ei, tem consolo para você. Jesus não disse que a gente não ia passar problema. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não falou: eu vou poupar vocês de tudo, vocês vão viver numa redoma, sabe? Maravilhosa, não tem doença, não. Ele disse: vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu já dei o exemplo. Tenha um bom ânimo. Jesus está te dizendo nessa manhã que Ele manda consolo. Você pode chorar, mas Ele vai te consolar. Você pode sofrer, mas Ele vai te ajudar. Ele não te prometeu não passar por nada. Ele disse: vai ter aflição, mas eu vou estar com você todos os dias. Oh, aleluia! Depois da ceia, monte para orar. Depois do monte, lá no monte, Judas vem com uma comitiva, beija Jesus
entrega a ele 30 moedas de prata e vai se matar. Não vale a pena trocar Jesus. Quem troca Jesus morre. Quem troca Jesus perde a vida eterna. Não vale a pena trocar Jesus. Tem liberdade de fazer uma oração, pastor? A igreja se coloque de pé. Eu vou pedir para os meninos me acompanharem. Eu preciso de um celular para ler a letra, porque minha memória é muito ruim, irmãos. Eu escrevo caderno, só guardo o nome de aluno. Fala para o Rogério emprestar o celular dele. Então nós vamos cantar com muito louvor, que a igreja canta, os irmãos tocam, e nós vamos cantar com muito louvor, amém? Eu tinha pedido um outro hino para os meninos, mas nós vamos cantar com muito louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Antes da ceia, todo o cenário preparado. Jesus cumpriu sua missão. Durante a ceia, confraternização, momento de estar juntos, ensinamento, apontamento do traidor. Depois da ceia, sobe para o monte e vai orar. Jesus é traído. Mas acabou aí, Renata? Não, ele morre. Mas acabou aí, Renata? Não. Ele ressuscita ao terceiro dia. Mas acabou aí, Renata? Não. Ele constitui uma igreja. Acabou aí? Não acabou. O que acontece, Renata? A igreja somos nós. Acabou aí, Renata? Não. A igreja vai encontrar Jesus. Por quê? Porque ele está voltando. E acabou aí? Não. Aí é eternamente nós e ele nós. Nós o veremos face a face. Não haverá sombra, dúvida, não haverá nada. Nós o veremos como ele é. Você tem essa esperança? Quem tem essa esperança, diga amém. Vamos adorar a ele nessa manhã. Aleluia. Alguém tem a letra, irmãos? Tem, irmão? Isso. Glória a Deus, que minha memória, irmãos, ó. Glória a Deus. Se Jesus cantou um hino antes de subir para o monte, sofrer, ser consolado por anjo, e deu certo, vai dar certo com a gente. Nós vamos cantar hoje com muito louvor. Arranca desse diafragma aí toda a força que você tiver, porque você vai cantar para